Olá, eu sou o Roberto Rothenberg, membro da EIT Diálogos Transformadores. A minha intenção aqui é trazer uma série de vídeos com um pouco da sabedoria de cada um de meus parceiros. E hoje eu trago o grande amigo que me apresentou a EIT, meu parceiro, cofundador do projeto que temos com refugiados, o programa Namoa. Ele é carioca da gema, expert em temas tão importantes hoje como futurismo e desenvolvimento de lideranças. Mas o que eu gostaria mesmo é que ele aqui falasse sobre um tema no qual eu considero uma referência em nosso mercado. A teoria U, na qual ele se formou bebendo direto na fonte com o guru mundial, o próprio Otto Scharmer. Renato Santos, obrigado por estar aqui comigo, seja bem-vindo. Obrigado, Roberto, obrigado pela parceria de sempre, por a oportunidade de estar falando um pouco sobre essa experiência com teoria U, com case clinic. Obrigado. Legal. E, Renato, a gente ouve muito falar em teoria U. Eu vejo muito aquela imagem do U nas redes, muita gente falando a respeito. Mas o que é a teoria U? Então, a teoria U é uma tecnologia social que foi desenvolvida dentro do MIT por um mestre do MIT chamado Otto Scharmer. O Otto Scharmer ele traz para a gente uma visão, uma abordagem de transformação em nível individual, coletivo, organizacional, de comunidades. Então, é um frame de transformação que ajuda a gente a trazer novas ideias, muda o mindset em termos de como a gente se relaciona com o mundo e para a criação de futuros, de melhores futuros. Então, é uma abordagem estruturada que tem algumas fases que são um roteiro, como se fosse um roteiro para a criação do novo. Legal. E quais são essas fases? Então, Roberto, a teoria U, assim, para a gente criar uma visão mais simples possível para as pessoas entenderem, eu costumo dizer, usar a visão de 5 etapas, de 5 fases. A gente tem a primeira fase, que é o co-iniciar. Iniciar juntos, entendendo a intenção da forma mais clara possível, a intenção do grupo, como essa intenção afeta cada indivíduo e como cada indivíduo afeta essa intenção coletiva. Então, colocar um pouco de luz nos vieses inconscientes, no ponto cego da intenção, por que eu estou fazendo isso, o que me mobiliza, o que me motiva a fazer. Porque a gente precisa olhar um pouquinho para qual é o fator de motivação, para que não seja um fator de motivação só a ambição ou só querer ganhar dinheiro. Tem que ter algo mais genuíno no processo para que essa liderança consiga efetivamente conduzir esse processo de transformação. A segunda fase, ela chama co-sentir, que é o co-sensing, que é uma ida para o campo, para a escuta ativa dos envolvidos, das pessoas que participam, inclusive, se a gente está falando de algo de impacto ecossistêmico ou nas comunidades, escutar e envolver essas pessoas. São formadores de opinião, são pessoas que vão ser impactadas por um processo de transformação. Então, é um momento de ir para o campo, escutar, observar, contemplar a realidade, calando a voz do julgamento. Quando a gente vai para a terceira fase, a gente precisa calar a voz do medo e do ceticismo, aquela coisa do não acreditar que a mudança ou a transformação é possível, e o próprio medo, né, de lidar com o novo. Então, essas duas coisas a gente precisa tratar para que a gente consiga, a partir dessa visão colaborativa, de campo e tudo mais, consiga co-criar. Então, a terceira fase é co-criar, onde a gente cristaliza a visão do que a gente quer criar de uma forma, olhando um impacto positivo disso que a gente está criando ou transformando, para ir para a próxima fase. Cristalizou a visão, vamos testar, vamos criar uma pequena versão da realidade, e essa fase é o prototipar, onde a gente pega uma pequena versão, testa rápido, erra rápido, aprende rápido, evolui rápido. Então, essa é a fase em que a gente chega a vamos dizer, uma versão 0.8 do que a gente quer implementar, e a gente vai para a fase do evoluir. O evoluir nada mais é do que implementar a solução e ir desenvolvendo novas funcionalidades e adaptando a esse mundo com constante mudança. Então, a gente já sabe que tudo que a gente constrói hoje, a gente precisa ir adaptando de forma proativa, aquela adaptabilidade proativa. Estou vendo o futuro que emerge em uma mudança, eu adapto a minha solução, eu adapto o meu comportamento também a essa
a esse novo, a isso que está vindo desse futuro que emerge toda hora aí na nossa frente. Isso tudo baseado sempre numa visão ecossistêmica. Tudo que eu faço afeta o ecossistema onde eu atuo. Então, eu preciso incluir essa visão para que eu construa efetivamente um futuro de maiores possibilidades. É interessante, né? Agora que você fala em ecossistema, aí eu me lembrei que alguns anos atrás você esteve na África trabalhando e estudando a respeito disso, né? Fala um pouquinho para a gente, um pouco como é que foi essa experiência. Eu acompanhei com você naquela época, eu acho que seria interessante trazer aqui como é que foi. Bom, a experiência da África foi uma experiência incrível, porque em 2014 eu decidi fazer tirar um sabático para fazer uma transição de carreira. Em 2015 eu já tinha tudo planejado nesse sabático para visitar a África, começando pela África do Sul. E, coincidentemente, eu já estava lendo o livro da Teoria U, entendendo um pouco desse conceito que o Otto Scharmer traz para a gente, da visão egocentrada para a visão ecocentrada. Tudo isso já estava assim, fervilhando na minha mente e uma vontade muito grande de aprender mais sobre isso e poder praticar e aplicar nessa minha nova fase de carreira. E quando eu decidi, já estava tudo fechado, as datas para ir para a África do Sul, eu entrei no site do Instituto de Presença, do Presence.org, que é o site do Otto Scharmer, da Teoria U, e lá tinham as agendas da formação da Teoria U, que só acontecem anualmente em Boston, em Berlim e na Cidade do Cabo. E naquelas semanas que eu defini estar na Cidade do Cabo, tinha a formação, o Foundation Program da Teoria U. E eu decidi participar e me inscrevi no treinamento. Foi aí que tudo começou a mudar. A partir dessa vivência, desse treinamento, aplicando os princípios da Teoria U para a minha própria jornada de transformação. E aí tudo começa a acontecer, inclusive mais à frente com projetos na própria África. Legal. Então quer dizer que quando você foi para a África, você ainda não tinha conexão com Otto Scharmer, Teoria U? Na verdade, quando eu fui para a África, eu só estava lendo o livro e entendendo o que era essa teoria U, esses conceitos de organizações egocentradas para organizações ecocentradas. E quando eu já estava praticamente indo para o aeroporto e consultando o site do Otto Scharmer, é que eu vi que tinha um treinamento em Teoria U na Cidade do Cabo, no período que eu já tinha programado estar lá. Então, eu falo, porra, o universo está conspirando, é uma questão de sincronicidade mesmo, porque não é uma simples coincidência, né, Roberto? Eu estar fazendo transição de carreira e acabar num treinamento de Teoria U, que era algo que eu queria explorar. Impressionante. E ó, eu tenho que contar para você que eu fui cliente do próprio Renato em um case clinic e eu fiquei impressionado não só com que o processo mexeu comigo, mas também como todos os demais participantes se transformaram. Renato, então isso me traz para uma pergunta: como é que funciona o case clinic? Então, o case clinic é uma prática, né, um método colaborativo de resolução de problemas, de criação de melhores futuros, que é da própria Teoria U. O Case Clinic ele tem uma estrutura que a gente define um case giver, que é a pessoa que leva uma determinada questão, e essa questão, apesar de ser uma questão individual, ela, em geral, toca todos os participantes desse processo, então a gente trabalha entre 6 e 10 pessoas. O case giver leva essa questão e a gente tem as etapas do case clinic que levam ao entendimento da questão de forma mais profunda, a uma reflexão das pessoas que participam, que são praticamente os coaches, né, daquele processo, e para quem é o case giver, traz uma diversidade muito grande de pontos de vista e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de conexão muito forte com o científico. Então, a gente explora a visão de uma forma, no início do processo, de uma forma mais mental, mas o processo ele vai sendo conduzido para que as pessoas toquem no sentir, através de imagens, através de metáforas, através do silêncio, e a partir dessa escutativa e dessa conexão,
emergem muitas soluções, muitos insights para o case giver e para o grupo que participa. Então, quando a gente fala do case clinic para a organização, para resolver questões dessa organização tácita, que a gente fala das coisas que acontecem, que a liderança não percebe, e muitas dores das pessoas, esse momento então, né, Roberto, com a pandemia, com tanta transformação, as pessoas estão muito abaladas. E o Case Clinic traz a possibilidade da gente descer na linha d'água e trazer esses sentimentos, essas questões mais profundas para a superfície e tratá-las de uma forma muito consistente. Interessante aqui. Agora você falou sobre o momento que a gente está vivendo, e aí me veio à mente que já antes da pandemia, você já dizia para a gente que o mundo estava em transformação e que o mercado precisaria se reinventar a cada dia, né? E daí surgem os conceitos de diversidade, inovação, humanização das lideranças. E, Renato, como é que a Teoria U, aí eu incluo aqui o Case Clinic também, né, pode ajudar as empresas a impulsionar essa transformação? Então, a teoria U, eu acho que ela traz para a gente, já embutida na própria abordagem, um elemento fundamental dessa transformação, que é a questão de colaborar, participar, sentir e, ao mesmo tempo, um método que traz esse respeito e essa inclusão da visão ecossistêmica nesse processo. E o conceito também de diversidade, né? Diversidade de ideias, a diversidade de racial, a diversidade de gênero, todo tipo de diversidade que a gente pode incluir num processo de transformação. Então, quando a gente fala de pontos que são fundamentais da teoria U, por exemplo, calar a voz do julgamento, calar a voz do ceticismo, calar a voz do medo, se abrir para o novo, trazendo competências fundamentais para líderes do século XXI, a competência da escuta ativa, da observação, a competência, inclusive, traz a competência do sentir. É preciso sentir, é preciso se conectar com esse processo mais sensorial num mundo em constante transformação. A capacidade de prototipar, tudo isso vem dentro dos conceitos dos pilares da teoria U, onde o novo é criado a partir de um processo participativo, colaborativo, onde o todo cocria esse novo. E não é uma transformação que parte da liderança top-down para o seu time. Então, é como se você tivesse um processo de engajamento e, ao mesmo tempo, um processo que respeita esse todo, inclusive o ecossistema onde você está atuando. Interessante, né? Agora você traz engajamento, é uma das grandes dificuldades das empresas de hoje, né? Ter todo o seu corpo de funcionários na mesma ideia, na mesma vibe. E aí, como é que tem sido as tuas experiências na aplicação da Teoria U? Então, as primeiras aplicações da Teoria U, na minha experiência, foram em projetos de impacto social. Então, um projeto numa comunidade com IDH baixíssimo no Rio de Janeiro, em que a gente criou soluções, co-criou soluções para melhorar o dia a dia dessa comunidade. Na África, onde a gente co-criou a visão de futuro e um plano de ação para implementar tecnologia, educação nos YMCAs da África. A terceira foi nos Estados Unidos, numa universidade que queria gerar um maior impacto no entorno, né? onde essa universidade tem a sede, que é na Filadélfia, através de um maior investimento e captação de recursos dos ex-alunos, dos apoiadores da universidade. Depois, eu comecei uma jornada aí de aplicar a teoria U em empresas, tanto para a questão da mudança cultural, em que a empresa quer criar uma nova cultura e, para isso, ela precisa desenvolver novos comportamentos de liderança, precisa desenvolver um novo mindset, uma visão mais ecossistêmica, em projetos em que a organização também precisava melhorar a saúde física e mental dos seus funcionários, em outros projetos também em organização relacionados ao desenvolvimento de lideranças. Legal. Renato, muito obrigado por sua participação aqui e por nos passar um pouquinho que seja do seu conhecimento sobre a Teoria U. Roberto, obrigado por estar
participando, poder trocar um pouco contigo. A gente se conhece há muito tempo, então é muito legal que você trouxe perguntas super importantes aí, poderosas para poder trocar com as pessoas. E queria deixar aqui o contato, né? O Roberto vai deixar o contato aqui no final do processo dessa entrevista, para que, se vocês tiverem interesse em entender um pouco mais sobre a teoria U, sobre o Case Clinic, vocês fazerem contato com a gente. E também informar a vocês que o treinamento de teoria U que eu estou desenvolvendo junto com a EIT, na EIT, que traz a teoria U aplicada às organizações. Então, é um treinamento bem prático, vai estar disponível no segundo semestre, e vocês podem, se quiserem também entender um pouco mais do treinamento, fazer contato com a gente. Legal. Obrigado. Bom, sabe, eu me considero suspeito para falar sobre a teoria U e o Case Clinic, pois, como eu já mencionei durante a entrevista, eu fui cliente e facilitei processos em que o impacto no grupo é transformador. Então, muito obrigado a você por tirar um tempo do seu dia para nos assistir. E para saber mais a respeito, ou se quiser entender o que a teoria U pode fazer por você ou pela sua empresa, entre em contato com o Renato e conosco na EIT pelo site ou pelas nossas redes sociais. Vai ser um prazer tomar um café com você, mesmo que virtual. Ok? Um beijo e até a próxima. Porque eu virei. Sabe o que é isso? Aqui tá. E agora? Fugiu a palavra, peraí. Como é que foi? O que você acha? Ai, Mas, cara, gente, pode gravar de novo. Peraí, deixa eu parar aqui. Eu botei os óculos errados. Cadê meus óculos? Você botou óculos errados, Roberto. Faz diferença. Você fez a pergunta